no livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. E a primeira parte do versículo de número 30 é bem conhecido. Ezequiel, capítulo 22, a primeira parte do versículo de número 30, que nos diz assim: e busquei dentre deles um homem. Amém. E busquei dentre eles um homem. Meus amados, Deus colocou esse texto no meu coração. É um texto bastante conhecido de todos nós, e normalmente nós falamos um homem que estivesse tapando a brecha. Mas nós vamos ficar só Deus procurando um homem. Essa tarde, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, onipotente, onipresente, o único e poderoso Deus, Ele está com os olhos voltados para a Alameda da Glória, número 705, e está buscando um homem. E busquei dentre eles um homem. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, quando meditava sobre esse versículo, quando o Senhor Deus falou com Gideão. Todos nós conhecemos a história. Gideão estava lá no lagar, malhando trigo. O anjo do Senhor aparece e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele questiona, e o Senhor Deus diz para ele: vai nessa tua força, porque com essa tua força livrarás a Israel da mão dos midianitas. Deus está buscando um homem. E busquei dentre eles um homem. Todos nós conhecemos o texto sagrado, quando Gideão, ele ali questiona: Senhor, mas eu sou menor, meu menino é mais pobre. Mas o Senhor Deus disse: Gideão, eu serei contigo. A minha presença vai contigo, Gideão. Eu vou contigo, Gideão. E Gideão foi, meus amados. Ele fez uma convocação, 32 mil se apresentaram. E o Senhor Deus disse para Gideão: é muita gente, para que depois vocês não digam que venceram com o vosso braço. Diga para os covardes voltarem. Voltaram 22 mil, ficaram só 10 mil. Mas o Senhor disse para Gideão: ainda é muita gente. Vamos fazer uma prova com esse povo. Leva o povo lá para beber água. 10 mil ali sendo testado, 10 mil sendo provado. E essa tarde os olhos do Senhor estão aqui. Ele está buscando, Ele está testando, porque eu quero crer que os covardes não estão aqui. Os covardes já ficaram lá atrás. Aqui só estão os corajosos. E o Senhor Deus disse: olha, nós vamos submeter esse povo ao teste. E dos 10 mil, amados, somente 300 passaram no teste. Somente 300 passaram no teste do Senhor nosso Deus. Começou com 32 mil. Voltaram os covardes, ficaram 10 mil corajosos. Mas dos 10 mil corajosos, somente 300 passaram na prova de Jeová. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo: e busquei dentre eles um homem. E busquei dentre eles um homem. Os olhos não eram de Gideão, a prova não era de Gideão, era do Senhor nosso Deus. Quem está procurando, quem está buscando é o Senhor nosso Deus. Eu fiquei, meus amados irmãos, eu fiquei pensando em meu coração, porque todos nós sabemos que aquele povo, Gideão, com aqueles 300, ele foi vitorioso. Não precisou de 32 mil, não precisou de 10 mil,
mas só precisaram dos 300 e da ajuda lá do Senhor. Dos 300 e da presença de Deus. O Senhor Deus prometeu para Gideão: eu vou ser contigo, Gideão. E foi mesmo. Mas eu fiquei pensando, meus amados irmãos, algumas características que tinham esses 300. Algumas características que tinham esses 300. A primeira característica que me veio à mente é que esses 300, eles foram voluntários. Foi a voluntariedade. De espontânea vontade, eles se apresentaram para a batalha. A voluntariedade, meus amados. E hoje está tão raro isso. Está tão raro o voluntário. Aliás, por falar nisso, um abrir parênteses aqui, nós temos aqui um compromisso, nós precisamos daqueles irmãos para nos ajudar no prazo da sucesso. Voluntários, olha aí, depois dessa palavra eu quero ver quem vai ser voluntário. Nós vamos precisar de alguns irmãos para estar nos ajudando lá no apoio logístico da praça. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Mas ali tinham 300 homens que voluntariamente eles se apresentaram para Gideão. E sabe para que se apresentaram, irmãos? Para ir para a batalha. Se apresentaram para ir para a guerra. E na guerra, já sabe, irmão, na guerra ou mata ou morre. Eles estavam dispostos a tudo. Eles estavam dispostos a tudo. Voluntários, e falam voluntários para ir para a guerra. Estavam voluntários para ir para a batalha. Essa tarde o Senhor está dizendo: e busquei dentre eles um homem que seja voluntário, homem que tenha disposição, homem que tenha ânimo. Aqueles homens, aqueles 300, não só eram voluntários, mas eles eram animosos, eram homens dispostos. Eles estavam ali, como nós dizemos na linguagem hoje, para o que der e vier. Voluntariedade, ânimo próprio. E eu fiquei pensando, meus amados, eu pensei, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, quando aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico que estava numa cama e levaram até a presença de Jesus. E chegando lá, a casa estava cheia, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, mas eles não desanimaram, não. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, eles foram ali voluntariamente, eles estavam animados. Não foi a primeira dificuldade, não foi a segunda dificuldade que fez aqueles homens voltarem atrás, não. Eles disseram: não dá para entrar pela porta, vamos pela janela. Não dá para entrar pela janela, nós não vamos voltar. Nós viemos aqui para fazer a obra e nós vamos realizar a obra. O Senhor está buscando voluntários animados, homens que tenham disposição para fazer a obra, mesmo que apareça a dificuldade. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, a animosidade daqueles 4. Eles subiram o paralítico até o telhado, abriram espaço no telhado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Irmão, não é fácil, não. Não é fácil, não foi com o elevador, não foi com o mundo que eles trouxeram o paralítico para cima, não. Foi no braço. Ali está o paralítico na cama, eu não sei como fizeram, mas uma coisa eu sei: eles não desanimaram diante da dificuldade. Não desanimaram diante do obstáculo. Eles tinham um objetivo, eles tinham ali um alvo: nós vamos levar esse homem na presença de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele curou aquele homem, vendo a fé daqueles 4. E vendo a fé deles, disse para aquele paralítico: perdoados são os teus pecados. O Senhor Jesus viu o ânimo daqueles 4. O Senhor Jesus viu a disposição daqueles 4 homens, que não pararam, não retornaram, não recuaram diante do obstáculo, não recuaram diante da dificuldade. E esta tarde o Espírito Santo do Senhor diz: e busquei dentre eles um homem que esteja disposto, um homem que esteja animado, um homem que voluntariamente se apresente para fazer a obra do Senhor. Porque não está fácil, meu irmão. Aliás, nunca foi fácil. O próprio Senhor Jesus disse: olha, a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Com poucos são os ceifeiros. É por isso que Deus, Ele está buscando, Deus está procurando, Deus está ali selecionando um homem. Ele está procurando um homem
se dispor a fazer a obra. O homem que seja animoso, o homem que esteja disposto, que não para diante da primeira dificuldade, que não para diante do primeiro obstáculo, não, ele vai porque ele tem um objetivo, ele vai porque ele tem ali um alvo a ser alcançado. Uma outra qualidade que eu vi naqueles 300 foi a coragem. Coragem, nós já dizemos aqui, os covardes ficaram para trás. O Senhor Deus não tem negócio com covarde. O Senhor Deus só tem negócio corajoso. Lá na terra do pastor Cícero, o Senhor Deus tem negócio com carne macho. Homem que seja corajoso, que quando o inimigo bate um pé, ele bate os dois pés. Bom, eu fiquei estudando a história, nós conhecemos a história de Josué. Bom, Josué era tão corajoso que ele sacou da espada para lutar com o anjo. Era animoso. Josué era corajoso, irmão. Ele enfrentava até anjo no ânimo e na coragem do Senhor. Corajosos. Aqueles 300, irmãos, se dispuseram para ir para a batalha, se dispuseram para ir para a guerra. E na guerra eu já disse aqui, ou é matar é morrer, mas nós vamos assim mesmo, que estamos com coragem, nós vamos lá para vencer essa batalha. Deus está buscando corajosos nessa tarde. Outra qualidade que eu vi daqueles homens foi a união. A união. Eles estavam unidos, estavam ali unidos, eles estavam ali em comunhão, estavam unidos. Depois, na hora da batalha, Gideão os repartiu em 3 grupos de 100, mas eles continuavam unidos. Eles continuavam unidos. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, meu irmão, quem vive em união tem promessa da parte de Deus. Quem vive em união é abençoado pelo Senhor nosso Deus. O salmista tem ali no Salmo número 133 a promessa do Senhor Deus, diz: aqueles que vivem em união, porque ali o Senhor Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Aqueles 300 irmãos não só eram voluntários, não só eles estavam dispostos, estavam animados, não só eles eram corajosos, mas eles estavam em união. Eles estavam em união. E outra coisa, amados, outra qualidade que eu vi neles, eles viviam em unidade. Como assim, irmão? União é diferente de unidade. Unidade é com o mesmo propósito. Unidade é com o mesmo objetivo. Unidade é falando a mesma língua. Unidade é falando o mesmo parecer. Unidade é com o mesmo coração. Unidade é com o mesmo pensamento. Entre eles não havia ninguém com pensamento diferente. Entre eles não havia ninguém com um coração diferente. Entre eles não havia ninguém com uma outra disposição. Entre eles não havia ninguém falando uma outra linguagem. Não, eles estavam vivendo um momento de união e um momento de unidade. A voz de todos era uma só. O objetivo de todos era um só. O alvo de todos era um só. Era um só o coração daqueles 300 homens. Estavam em unidade. Eles estavam ali e tinham um objetivo. Eles tinham um propósito, que era vencer os midianitas. O Senhor Jesus disse que uma casa dividida não subsistirá. Meu irmão, não pode haver divisão. Não pode haver no nosso meio alguém com parecer diferente, alguém falando uma outra linguagem que não seja a linguagem lá do céu. Não. Se estiver falando outra linguagem que não seja a nossa linguagem, esse aí não está vivendo em união. Esse, ou ele vem para o nosso lado, ou então ele não pode ficar no nosso meio, porque ele não está falando a nossa linguagem, não está com o mesmo parecer. Nós estamos trabalhando para um lado, ele está trabalhando para o outro. Não serve. Nós temos que viver em unidade. A nossa vitória está na união, mas está também na unidade. E aqueles homens, eles eram também corajosos, estavam em união, mas eles estavam vivendo em unidade.
amados, que eu pude encontrar ali naqueles 300 homens, era a submissão. A submissão. E hoje, meus amados, está ficando tão raro a submissão. Está ficando cada vez mais raro a submissão. Algum pensa que só porque Jesus abençoou, ele já pensa que dá para falar mais grosso. Não, eu também posso. O Senhor Deus não fala só com ele, não. O Senhor Deus fala através de mim também. Lembra de Arão? Lembra de Miriam? Questionaram a autoridade de Moisés. Aí eles foram chamados para conversar com quem? Deus. Deus chegou para conversar para ti, meu irmão. Aqueles 300, eles eram submissos a Gideão. Submissão, meu amado, era uma característica. Submissão era uma das qualidades daqueles 300. Irmãos, eu estou falando de 300 submissos. Glória a Deus. E Deus está dizendo nessa tarde: e busquei dentre eles um homem que seja submisso, que saiba acatar ordens. Submissão. Aqueles 300, eles eram submissos a Gideão. Outra qualidade, meus amados, que eu vi naqueles 300 foi a obediência. Obediência é diferente de submissão. Submissão é acatar ali os comandos, é acatar ali a hierarquia. Mas não só eram submissos, mas eram obedientes. Para que a vitória fosse alcançada, amados, havia necessidade da obediência. Eles tinham que ser obedientes a tudo quanto Gideão havia ordenado. Porque, meus amados, nós conhecemos a história, que eles se dividiram ali, cada um tinha a sua ferramenta, cada um tinha o seu material bélico, a sua arma para a batalha, mas eles tinham que obedecer ao comando de Gideão. Gideão disse: olha, como eu fizer, vocês vão fazer também. Se eu for para a direita, vocês vão para a direita junto comigo. Se eu for para a esquerda, vocês vão para a esquerda junto comigo. Quando eu gritar, vocês gritam junto comigo. Quando eu quebrar o canto, vocês vão quebrar o canto junto comigo. Quando eu sacar da espada, vocês vão sacar da espada comigo. Quando eu tocar a buzina, vocês vão tocar a buzina comigo. Submissão, obediência. E outra coisa, meus amados, era este de disciplina. Disciplina. Todos, meus amados, tinham que fazer tudo ao mesmo tempo. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, quando Gideão ele quebrou o cântaro, todos tiveram que quebrar o cântaro no mesmo momento. Quando Gideão tocou a buzina, todos tiveram que tocar a buzina no mesmo momento. Não pode se adiantar. Tem alguns que às vezes se adiantam, tem outros que atrasam. Não, meu irmão, tem que haver disciplina, tem que haver uniformidade. Aleluia. Submissão, obediência e disciplina. Gideão disse: quando eu fizer, vocês vão fazer junto comigo, ou logo após de mim. Não pode se antecipar e muito menos não pode se atrasar. É a disciplina. E outra coisa, meus amados, que eles tinham que ter era a confiança no seu líder. A confiança no líder. Porque o que tem de gente desconfiando do líder. Mas uma perguntinha: com quem foi que Deus falou? Com Gideão. Quem foi que o anjo falou? Foi com Gideão. Ele disse: Gideão, vai nessa tua força. É nessa tua força que você vai livrar o povo de Israel dos midianitas. Deus só falou com Gideão. Deus não falou com os outros 300, muito menos com os outros 10.000, e menos ainda com os covardes. Deus só falou com Gideão. E eles acreditaram, eles creram que o seu Deus havia falado com Gideão. Era muita confiança no seu líder, irmão. Porque Gideão falou: olha, Deus me falou que nós vamos vencer os midianitas.
fica só 10 mil. O Senhor Deus diz: ainda é muita gente. Gideão diz: ainda é muita gente. Vai embora. Os outros 9.700 ficaram só 300. E eles acreditaram. Eles creram na palavra de Gideão. Eles acreditaram que com os 300 eles haveriam de vencer os midianitas. Eles não questionaram o que Gideão colocou. Eles não questionaram o que Gideão falou. Não, eles acreditaram no seu líder. Eu ia dizer que quem foi da escola bíblica dominical, mas eu disse que eu tenho certeza que todos nós somos da escola bíblica dominical, né? Amém? Olha, Jesus está vendo. Nesta manhã nós estudamos, meus amados, sobre a lei moral, o padrão da lei moral. E quem estudou o texto diz que Deus falou com Moisés. Moisés foi lá falando com o povo. E o povo questionou um pouco a autoridade de Moisés. Sabe o que foi que Deus fez? Disse: olha, fala para o povo se lavar as vestes, fala para o povo se santificar e fala para o povo chegar perto do monte. Eles só vão chegar perto do monte, Moisés, mas você vai subir o monte. Se sobe o monte, e quando Moisés subiu o monte, Deus falou lá do monte para o povo. A Bíblia diz que o povo ouviu a voz de Deus. Quem questiona a autoridade do líder precisa ouvir a voz de Deus. Eles não questionaram a liderança de Gideão. Olha, nós sabemos que o nosso Deus é com Gideão. Se Deus falou que vai vencer com 300, nós vamos vencer só com os 300, porque Deus é com o nosso líder. Deus prometeu, Ele vai cumprir. E outra coisa, meus amados, que é importante, é a ferramenta para a batalha. São as armas para poder vencer a batalha. Olha, na mão esquerda estava o cântaro com as rochas acesas. Na mão direita, a buzina. Quem não tiver com a ferramenta própria não pode fazer parte desse exército. Só pode fazer parte do exército quem tem buzina para tocar. Quem tem buzina para tocar serve para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Mas não adianta ter só buzina não, viu? Não adianta ter só buzina não. Tem que ter tocha acesa. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que ter tocha acesa e tem que ter buzina na outra mão para tocar. Tem que ter a ferramenta própria. O relógio me manda parar, meus amados. Mas principalmente eles tinham a fé no Senhor nosso Deus. Eles creram no Senhor nosso Deus. Meus amados, eram só 300 para vencer o grande exército dos midianitas. Mas Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Os covardes já ficaram, só estão os valorosos, só estão os corajosos, só estão os voluntários, só estão aqueles que têm disposição, só estão aqueles que são obedientes, só estão aqueles que eles estão vivendo em união, estão vivendo em unidade, só estão aqueles submissos, só estão aqueles que têm tocha numa mão e buzina na outra, e a crença no Senhor nosso Deus. E porque eles assim creram, eles receberam a vitória da parte do Senhor nosso Deus. E busquei dentre deles um homem. E nessa tarde, os olhos do seu Deus estão aqui na meia glória. Nessa tarde, o seu Deus está procurando um homem. O Senhor Jesus disse: olha, a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Deus está buscando homens voluntários. Deus está buscando homens dispostos. Deus está buscando homens submissos. Deus está buscando homens que estejam em união. Deus está buscando homens que estejam vivendo em unidade. Deus está buscando homens obedientes. Deus está buscando homens que tenham tocha. Deus está buscando homens que tenham buzina. Deus está buscando homens que sejam crentes, homens que tenham fé para poder fazer a sua obra. Ele pode contar contigo? Ele pode contar contigo? Ele pode contar contigo? E busquei entre eles um homem. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé.
Fábio estará orando. Após essa oração, estaremos descendo ali para o lanche. Porém, os dirigentes de congregação, nós teremos aqui uma rápida reunião. Vai ser muito rápida mesmo. Só vai depender do tempo de vão sair do seu banco e vir até aqui para nós podermos abreviar o nossa reunião.